Bom dia e a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Estou no ar com o programa Junto de Deus. Interajam comigo, né? Se inscreva no meu canal, @Pedro Costa Costa 4526. Quero desejar a todos um feliz sábado, né? De paz, de livramentos, de prosperidades, enfim, e de salvação principalmente. Eu agradeço a meu Deus, né? Por este dia que Ele concedeu, né? A todos nós com vidas. Eu sei que lá fora existem muitos casos, muitos problemas, né? Pessoas que neste momento estão enterrando seus entes queridos, outros estão na guarda dos hospitais, né? Aguardando os pacientes, né? Seus familiares, enfim. Todo dia se diz o dia do mal, né? Está escrito na palavra. Quero sempre, meus irmãos, dizer, quando eu, né, faço a reflexão da palavra de Deus, eu tenho que primeiramente viver dela. Eu não posso dar exemplo ao meu próximo sem eu ser já exemplado, a mim mesmo. Eu tenho que primeiro me examinar para depois passar para as pessoas que verdadeiramente querem anelar o céu. Você vai ver que no passado, glória a Jesus, vamos falar sobre vestes, né? É o tema desta manhã, o qual o Senhor me enviou para falar, meditar a quem verdadeiramente quer seguir a Jesus. No livro de Deuteronômio 22:5, o Senhor abomina os trajes de mulheres e de homens, né? Está lá escrito no livro de Deuteronômio 22:5, você vai ver, né? E no final, o último livro da Bíblia Sagrada, quem tem Bíblia pode abrir e ler, você vai ver no livro de Apocalipse 16:15 que nosso Deus fala sobre as vestes, né? Ali, Deuteronômio no Velho Testamento e agora em Apocalipse, no último livro da Bíblia Sagrada, o qual nosso Deus adverte como o cristão deve estar. Olha aí. Mas, voltando no livro de João, capítulo 3, verso 16, ele diz que amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para resgate de muitos, né? Não de todos, escrito no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Né? Aí você vai ver que muitos estão aí, glória a Deus, dizem ser cristãos, mas estão ainda nos costumes, como falsos profetas, como os falsos pregadores da palavra, né? Como estava aí no reinado do rei Acabe. Se vocês verem a história do rei Acabe, o rei Acabe era bonzinho, mas quando se misturou com Jezabel, a vida dele mudou totalmente. Por quê? Porque Jezabel tinha só fachada de crente, mas não tinha nada de crente. Ela era da parte satânica, da parte de Belial, o qual ela dava uma de diaconisa, mas ensinava os jovens a se prostituírem. Ela tinha um espírito de prostituição, mas Deus cobrou dela. E viu o resultado dela no final? Olhem bem, cuidado, crente. Cuidado, não seja como Jezabel não, mulheres. Né? Aí você vê no passado, aleluia, muitas às vezes até indaga, diz, mas Jesus era cabeludo. Hoje os pastores não querem os homens cabeludos dentro das igrejas. Claro que não. Naquela época existiam, né, as pessoas que Deus não tinha dado inteligência ainda ao homem a fazer lâminas, né, a cortes modelado como hoje, mas Deus deu inteligência ao homem e mandou Jesus para quebrar esse tabu da antiguidade. O crente, ele tem que ser diferente. Já relatei sobre as vestes e demais costumes que não é agradável nem à sociedade, quanto mais a Deus. É por isso, quando eu adverto um povo que se diz cristão, em vestes, em palavras, em lugares que não é lícito estar, é para o bem-estar dele. Não é para eu me aparecer, não. Porque eu quero desaparecer, meu Deus, apareça na minha vida. Aleluia. É desta forma. Agora eu tenho que exemplar como cristão, andar como cristão. E se eu ver meu irmão andando erroneamente, eu tenho que repreendê-lo. Para o bem dele. É para o bem. Porque tudo que vem de Deus é bom. Aí muitos me chamam de santarrão.
quem era tu, realmente Satanás só acusa o passado. Ele não acusa o presente, porque ele não sabe, ele não é onisciente, ele não é onipresente, onipotente, onipresente, onisciente é meu Deus, é o nosso Deus ao qual você queira obedecer, tá? Porque muitos crentes dizem, isso é besteira. É besteira para muitos, mas para Deus não é. Ele está aí relatando, se tu queres ser cristão, não importa a idade, renuncie às coisas que não agradam a Deus nem a sociedade. Por isso que Satanás usa essa frase, ser crente da qualidade de fulano e beltrano, não quero ser, olha aí. O próprio que diz ser cristão escandaliza o evangelho de Cristo. Por isso que está essa desavença no país, né? Porque Deus está irado com a nação. Não é do povo que já serve a Satanás, não. É do povo que se diz cristão e não quer andar como cristão, não quer testemunhar como crente aprovado na presença dos homens e de Deus. Por isso que Deus está se irando. E vem coisas piores por aí, viu? Vem coisas piores, o cara de um paga todos. Tá vendo aí? Cidades, né, países se acabando com água, outros se acabando com fogo, com guerras, porque a ira de Deus já está se levantando contra a nação. Por causa de nós que se diz cristão e não anda em retidão no seu temor e na sua obediência. Relata no livro 2 das Crônicas, capítulo 7 e 14, que diz, ele fala abertamente, se o meu povo, que chama pelo meu nome, aleluia, se desviar de seus maus caminhos, se arrepender de seus maus costumes, né? Eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele é fiel. Livro de Números, capítulo 23, e verso 19, diz, ele não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Deus, ele é fiel, meu irmão. Deus continua sendo o mesmo, de geração a geração. Agora o homem é mau. Glória a Jesus. Ele também disse que se arrependeu de ter feito o homem. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Mas ele amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus, né? Em resgate de muitos, como eu acabei de citar. Meu irmão, minha irmã, abraça esta causa, abraça esse caminho que é santo, que nós vamos ter uma morada eterna. Ele diz em suas palavras, eis que vou preparar morada, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu vier, glória a Deus, aleluia, e ele vem, levará nós, cristão aprovado, para servir a Deus com sinceridade. Agora tem que passar aqui o processo, viu? Sacrifício é aqui. O sacrifício que Deus quer não é eu pegar uma vez na semana, ou seja, a semana, jejuar, né? Ser santidade. Não. O sacrifício que Deus quer é a nossa obediência, a nossa renúncia do dia a dia para vencer a Satanás. Porque Jesus Cristo, quando veio humanamente, para ele vencer a Satanás, ele teve que exemplar aos seus discípulos em oração, em jejum, né? Ele exemplou. Então, ele deixou tudo certinho. Agora, o Satanás coloca na mente do homem, cauteriza a mente do homem para o homem distorcer as coisas de Deus. Mas é debalde. O povo verdadeiro que quer servir a Jesus, ele segue. Naquele tempo, você viu para as muralhas de Jericó cair, glória a Deus, Josué teve que unir o povo para dar 7 voltas ao redor do muro de Jericó para aquela muralha ser caída, mas em obediência a Deus. E aquele povo obedeceram a Josué. Todos ficaram em silêncio. Glória a Deus. E os líderes deram 7 voltas ali naquela muralha e a muralha foi derribada. Por quê? Porque obedeceram a Deus. Hoje, se tiver um Josué para pregar essa palavra, a obediência ninguém quer. É exemplo. Eu passei, né? E tinha um jovem inadequado, né, que não está como cristão, dando a paz do Senhor. Simplesmente eu disse, meu querido, você está adequadamente para usar essa palavra, paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor Jesus, meu querido, é uma paz que o mundo não dá. Então, para mim, dar a paz do Senhor Jesus, eu tenho que estar em comunhão com Deus. E muitos estão dando a paz do Senhor Jesus aí, como se fosse dar com licença da palavra, uma esmola a uma pessoa que está precisando. Né? Porque muitos estão fazendo isso. Mas não é dessa forma. A paz do Senhor Jesus é uma paz que o mundo não dá, que o mundo não tem. Então é isso. Eu adverti e eu creio que o Senhor não me castigará e não vai me advertir
por questão que eu indaguei contra o jovem que veio dar paz a mim de todo jeito. Tem muitos assim. Terminou. Glória a Jesus. Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe a todos nesta manhã. Amém? Vamos orar, né? Ainda está passando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por essa mensagem, por esta palavra, Senhor. Ensina o teu povo a ser cristão, Pai, aprovado. Pai, livra, Senhor Deus, o povo da guerra, Senhor Deus, das prostituições, das malícias, Senhor, enfim, tudo, Pai. Fica conosco, não só hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus e bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus.